Mas o que acontece? Para a gente falar de agentes licitadores, eu precisava saber quem são vocês, há quanto tempo vocês estão, e de fato dizer, né, e reforçar, tá? É a nossa missão como servidores hoje, nessa geração, de fazer a lei acontecer. Tá? Então, Ibiporã já colocou em prática. Eu vou dar um exemplo para a gente se sentir um pouco mais próximo. A minha Câmara não colocou em prática tudo ainda. Tá? Por quê? Porque nós também temos outros planejamentos, assim como a de vocês têm, mas nós estamos fazendo as publicações, usando o mês de março, regulamentamos tudo para poder fazer os procedimentos. É meio chato falar testar, né? Na administração pública, porque se você testar e fizer errado, já era, né? Mas o que acontece? A gente está com folga, fazendo o procedimento, sem pressa, sem nenhum presidente vindo falar que precisa fazer, homologar, ratificar a dispensa. E está indo tudo bem, graças a Deus, né? Ou pelo menos, se está indo mal, nós não sabemos. Mas vamos lá, os agentes licitadores na Câmara Municipal. Para a gente falar esse daqui é o nosso conteúdo, tá? E alguns eu vou dar um enfoque maior, e outros eu vou explicar para vocês que existe esse agente, tá? Leiloeiro, alguém já fez leilão na Câmara? Não, né? Geralmente a gente destina os bens patrimoniais para o executivo. Aí o executivo, se ele quiser leiloar, ele leiloa, né? Até carro e tudo mais, né, que são bens mais caros. Então, por exemplo, é um que eu vou explicar, vou falar para vocês, mas dificilmente nós vamos usar, tá? O importante são outros que no nosso dia a dia nós vamos usar. Pré-qualificação, alguém já fez algum procedimento na Câmara de Vereadores ou não? Não, né? Tá. Já tinha algo parecido de interpretações na lei antiga, mas agora está expressamente previsto, mas de fato, né, nós não podemos concentrar toda a nossa energia nisso daqui, né? Mas agente de contratação a gente precisa ver, né? Então tá, para eu poder falar de agente público para vocês, eu tenho que trazer as definições que estão na lei, para a gente não restar dúvidas e tudo mais, tá? Então não vou ficar fazendo a leitura toda vez, mas nesse ponto aqui é importante. A lei de licitações, ela traz várias definições. Então, quando vocês ficarem com dúvidas, Carlos, estou com dúvida com relação ao que é uma comissão de contratação, o que é agente de contratação, o que é um termo de referência segundo o que a lei pensa. Ela vai trazer lá no artigo 6º vários incisos e definindo para você. Tá? Então, inclusive, isso aqui depois vai ser convertido nos decretos para vocês. Tá? Quando vocês forem fazer um decreto ou outro. Né? Tem decreto, regulamentação que já vai consignar, né? Algumas definições que são importantes e outras nem tanto. Então tá, agente público é o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Então aqui tem os comissionados, aqui tem os servidores efetivos, aqui tem até aqueles que são os agentes políticos eleitos, que são os vereadores e tudo mais. Beleza. Se a gente quer um artigo para a gente poder saber o que pode, o que não pode o agente público na nova lei de licitações, é esse artigo aqui, tá? Ó, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês vão ter que vir nesse artigo 7º aqui dar uma olhada, porque ele vai trazer algumas definições que vão ser importantes, primeiro, para vocês regulamentar, se não tiver regulamentado. Segundo, para vocês se defenderem, se precisar se defender, né? E terceiro, que deveria ser o certo, né, para a gente poder atuar diariamente. Né? Então, a gente não pode deixar para olhar depois. Quando a gente for fazer a atuação, a gente tem que dar uma olhada nesse artigo aqui, para saber se o esqueminha que a gente montou ali está certo da nova lei. Eu vou dar exemplo da colega aqui, que ela, por exemplo, ela é advogada, procuradora, aí ela é pregoeira e ela é agente de contratação. Vocês têm planejamento de mudar isso ou não, lá no órgão? Por enquanto, não, né? Então, o que acontece? A gente sabe, né, lógico, da segregação que é necessária e tudo mais, mas o que acontece? Vamos ter que olhar aqui e ver se cabe esse formato dentro da nova lei. Se não caber, eu vou ter que ter uma justificativa muito plausível, tá? Porque, vou falar para vocês, tudo na administração pública é justificável, lógico. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Tudo na administração pública é justificável, mas a gente tem que olhar se a nossa justificativa cabe para aquilo, tá? Então, vamos falar então dos requisitos para ser um agente público, tá? Então, caberá a autoridade máxima do órgão. Quem que é a autoridade máxima do órgão lá na Câmara de Vereadores? O presidente da Câmara, né? Geralmente vai ser ele, ou da entidade, ou quem as normas de organização administrativa indicarem. Pode ser que, sei lá, indiquem que a autoridade máxima é o diretor da Câmara, mas dificilmente, vai ser geralmente o presidente. Promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais de execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Aí vou falando dos requisitos e a gente vai conversando, tá? Se for diferente lá no seu órgão, fala para mim, para a gente poder ir vendo o que dá para a gente fazer e vendo se não é o caso dos demais também. Então, o inciso 1 do artigo 7, agora eu resumi aqui, né?
sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Então tá, os agentes que vão executar a nova lei de licitação, que são esses daqui, ó. Vou voltar só um pouquinho. Todo esse povo aqui, tá? Eles têm que ser preferencialmente servidores efetivos. Essa é a nossa realidade das nossas câmaras? Talvez não. Aí a gente vai ter que olhar no caso concreto para ver se é possível alguém que não é efetivo exercer alguma dessas funções aqui, tá? Tá, então, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Então, vou destacar o preferencialmente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar um assessor, tá, de gabinete do vereador, é aquela pessoa mais esperta, aquela pessoa que tem um dom para mexer no computador, para fazer o corre que a gente sabe que precisa, para poder um processo de contratação. Eu vou nomeá-lo para ser pregoeiro? Tem que tomar cuidado. O que isso pode gerar? Por exemplo, o Tribunal de Contas pode um dia questionar, mas tudo bem, não está obrigando a ser efetivo, mas o assessor, quais são as atribuições do cargo dele? Aí ela vai olhar eles vão olhar para isso também. Não que alguém vai fazer uma varredura dentro da Câmara e das nomeações, isso geralmente é por amostragem, vocês sabem. O que aconteceu? Em 2018, o Tribunal de Contas sorteou meu município para poder fazer uma avaliação. Foram lá olhar os cargos e as atribuições de cada cargo. Eu tinha um assessor de comunicação de informática da presidência. Falaram, o presidente precisa de um assessor de informática? A gente estava pegando um cargo efetivo e transformando em comissionado. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O que a gente teve que fazer? O tribunal olhou as especificações daquele cargo e falou, ó, isso aqui é operacional, você tem que mudar. Pode ser que isso aconteça num processo, porque dependendo da situação, alguém pode denunciar um processo numa representação. Aí na representação talvez o tribunal olhe. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de nomear alguém aqui. Preferencialmente, mas tem que olhar se cabe ao caso, tá?